Bom, então hoje vamos ver Excel 2010. Então assim, ó, o que cai em concurso sobre Excel? Principalmente funções e fórmulas, mas a gente tem que também aprender botões, né, que eles perguntam também. Primeiro vamos ver alguns conceitos do Excel. O Excel, ele é um programa que trabalha com planilhas de cálculo. Por exemplo, os arquivos do Word são documentos, ok? Os arquivos do Excel? Não, são pastas de trabalho. Pastas de trabalho. E do Word de documento. Do Word de documento. Tá? Cada folha do Excel é uma planilha. Tá? E aí olha só, as versões do Excel XP 2003, 2007 e 2010, tá? Sempre vem com 3 planilhas, tudo bem? Já a versão do Excel Qual que a gente tem que saber? 2013 vem com uma planilha, tudo bem? Certo? Como é que é essa? Então assim, ó, olha aqui, rapidamente. O Excel, quando eu abro ele, automaticamente, né, ele já abre uma pasta, olha aqui, ó, uma pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho, olha aqui, ó, essa pasta de trabalho contém 3 planilhas, tá? Na versão 2013 do Excel, aí eu já vou ter uma planilha só. Tudo bem? Certo? Então é um detalhezinho que cai em concurso. Pode cair? Pode, claro. Tudo pode cair, ok? Então, por exemplo, isso aqui caiu uma vez num concurso e era assim, ó. Tu tinha que analisar 6 itens. 1, 2, 3, né? E se tu soubesse esse conceito, tu acertava esses itens. Tá? Aí dizia lá, o Excel possui uma pasta de trabalho. Ao acessar o Excel, o usuário tem acesso a uma pasta de trabalho que contém 3 planilhas. A questão 2 era... possui uma planilha que contém 3 pastas de trabalho. Ele invertia o raciocínio. Tudo bem? Então vocês têm que saber isso. Arquivos do Excel são pastas, as folhas são planilhas e até a versão que cai na prova de vocês. Se cair na prova de vocês, que pode cair a superior, né? A versão superior, aí é uma planilha só. Fechou? Bom, outra coisa. O Excel, né? A estrutura dele é muito parecida com a estrutura do Word. Tudo bem? Então a estrutura dele é muito parecida com a estrutura do Word. Como assim? Ó, aqui vocês têm, eu tenho arquivo, eu tenho página inicial, ou seja, ó, eu tenho barra de título no Excel, tudo bem? Onde eu tenho nome de pasta. Aqui eu tenho a barra de acesso rápido, que eu tenho salvar, desfazer e igual do Word, refazer, muito bem. Aqui eu tenho arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Tudo bem? Tranquilo até aí? Esse cara aqui é muito parecido, página inicial, contém os comandos básicos, o inserir, né, para mim colocar figuras, smart art, aquelas coisas assim. Layout, onde eu mudo a estrutura da planilha, da pasta. Fórmulas, toda a parte de cálculo eu vou fazer em fórmulas. Dados é onde eu posso conectar bancos de dados no Excel e outras planilhas, tá? Revisão, que é aquela parte de correção ortográfica, essas coisas assim, e exibição, que é onde eu vou ter tudo aquilo que altera a aparência do programa, tudo bem? Lembra os layouts, né? Então a gente vai ver isso aqui, tá ok? Então essa é a estrutura básica do Excel. A página do Excel é 29, tá? Para quem não achou aí. Bom, pessoal, aqui no arquivo é muito parecido, né? Certo? Então eu tenho, por exemplo, arquivo, salvar, salvar como, abrir, fechar, sim ou não? Igual o Word, sim ou não? Igual, né? Muito semelhante. Bom, detalhezinho do Excel que você tem que saber na hora de salvar, né? Qual é o formato de arquivo? Qual é a extensão padrão do Excel? XLSX. Então a extensão padrão do Excel é a XLS.
A partir de 2007, né? A partir de 2007, mas a prova de vocês não vai cair antes disso. Então é só XLX. Isso, dá para pensar Só assim. essa comparação das planilhas. Ok? Certo, pessoal? Aqui, não consegue comparar. Agora XLX, XLSX. Representou um X, antes era XLS. A extensão padrão é XLSX. Tudo bem? Bom, esse XLS é o que? Excel. Isso aqui é de planilha em inglês, ó, sheet. Tudo bem? Quase merda. Bom, e o X é porque é a partir de 2007. Outra extensão que vocês têm, isso aqui é do arquivo padrão, né? Então, pasta padrão. Pasta padrão. Depois eu também tenho o XLT. O XLT-X, que são os modelos do Excel. Tudo bem? Então, os modelos do Excel têm extensão XLT. Se lembra lá no Word? O Word, ó, eu tinha extensão DocX para os documentos e DotX para os modelos, sim ou não? Por quê? Porque o modelo em inglês é template. Template é modelo em inglês. Por isso que todos os modelos do Word e do Excel têm extensão T de modelo. Entenderam? Tá ok? Fechou? Tá, então lembre disso, né? Modelo, template, então as extensões vão ser para T. Bom, depois eu tenho uma outra extensão que também pode cair no concurso, pode cair todas, né? Mas essas são as principais, que é a XLM. Tá? O que é o XLM? São planilhas habilitadas para macro. Agora eu explico para vocês o que é isso. Então, são planilhas habilitadas para macro. Essa é a extensão XLM. Fechou? Tá ok? Certo. A extensão XLM é o seguinte, o que é uma macro? Por exemplo, digamos que eu sempre que eu digito uma tabela, eu coloco aqui, né? Nome, idade, não, produto, quantidade e valor. Tudo bem? Valor unitário. Valor unitário. E aqui total. Fechou? Aí olha só, eu boto aqui, ó, por exemplo, no mouse, teclado. Vou comprar 5 mouses e 2 teclados. Valor unitário, sei lá, 25, 27. Aí aqui eu vou botar uma fórmula, não vou? Mas suponha que eu sempre vou colocar a mesma fórmula no mesmo lugar. Então eu posso criar uma macro. Eu não vou ensinar vocês a criar macro, porque não vem ao caso, tá? Mas por exemplo, ó, vou clicar aqui, igual este vezes este. Prontinho. Fechou? Tá? Agora, faz de conta que eu vou botar um botãozinho aqui. Vou botar uma forma. Botão. Calcular. Eu criei uma macro, tá, pessoal? Olha só, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. O que ele fez? Ele fez o cálculo. Isso é uma macro. Tudo bem? Claro, isso aqui é uma macro simples, né? Mas eu posso ter macros assim, ó, que nem programa. Vai abrir uma caixinha, ele vai perguntar o que eu quero fazer, vai ter botões. Eu posso fazer praticamente um programa no Excel. Tudo bem? Isso é uma macro, são rotinas que eu posso criar. Deu para entender? Aí, por exemplo, aqui, eu vou lá e coloco agora aqui monitor. Aí eu quero comprar 5 monitores a R$350. Clico aqui, ele calcula também. Então, uma definição que pode cair bem no concurso, esses macros são rotinas. Macros são rotinas. Que eu posso criar. Você pode criar. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Isso ou não? Tranquilo? Beleza?
presentinho para quem veio hoje. Graças. Presentinho para quem veio hoje. Pra adoçar a vida. Valeu para a Marina. Mariana. Ah, tá igual então. Helena. Tu é gordo, só mais um. Pessoal, vamos lá. Alguma dúvida tem aí? Sim ou não? Bom, beleza. Hã? Terrorista. Leva pra ela, depois o Matias. Matias, vai. Matias mandou aqui. Tio, lembra? Meu pai te deu chocolate. É. Pessoal, vamos lá. Não vai gostar dele, não. Não vai. Muito menos alto. É isso aí. Pessoal, bom, tranquilo, entenderam o que é macro? E se eu for salvar essa tabela, eu posso salvar ela como macro, porque aí quando eu abrir ela já fica habilitada. Se eu não salvar com a extensão XLM, quando eu abrir eu tenho que clicar para habilitar as macros, senão ele protege, por motivo de segurança. Porque a macro é como se fosse um programinha, então ela pode ser um vírus. Eu posso criar uma macro que eu clico em calcular, ele seleciona, apaga, salva e fecha. E esse calcular pode ser adição e... Não, pode ser qualquer coisa que tu faça no Excel. Aqui eu fiz uma coisinha simples, Sim. pode ser qualquer coisa. Mas aí tem que criar primeiro, botar... Tu cria macro primeiro. Tu cria macro, cálculo, tu pode criar para formatação, tu pode criar para vincular outros arquivos. Tu pode fazer um programa mesmo, pode criar até uma telinha assim, com, tipo assim, ó. Cara, com macro tu consegue fazer... Faz um Consegue diabo. visualizar apertando um botão todas as vendas da tua rede. Tudo, faz tudo. Cara, é impressionante. Quem sabe fazer é muito legal. O macro é o Jesus Cristo do Excel. Quem sabe fazer, né? É a salvação. Mas também é um inferno ter conseguido Hã? fazer, né? O Jesus. Não fale Jesus, vai dar... Coisa Não merda. fala, não fala. Cadê aqui? Não fale Jesus que me desmotiva. Por quê? Não, porque Jesus é um baita de desmotivado. Quem? Desmotivado. Jesus é um baita de desmotivado. Tio, discorda, né? Ele deu o atalho mais fácil para nós passarmos por Você casar com a mulher dele. Olha aqui, ó, pessoal. Por exemplo, ó, isso aqui é um programinha, ó. Ele vai abrir aqui, ó. Ó, estão vendo essa tela aqui? Sim. Essa tela aqui, ó, é de um caixa, né? Eu vou lá e preencho. Isso aqui eu posso fazer até no Excel. Não foi feito, mas eu poderia ter feito no Excel. Entenderam? Então dá pra fazer um programinha no Excel. Tem tipo, não tem mais Rotina de casa. Hã? Não tem mais vida. Pessoal, vamos lá. Agora olha só. Entenderam isso aí então? Basicão? Tá. Agora vamos continuar. Seguinte, aqui eu tenho, por exemplo, né? Eu estou olhando. Eu tenho colunas e tenho linhas. Tudo bem? Tá. As colunas são letras, são numeradas com letras. E as linhas são numeradas com números, ok? Certo? Então eu tenho A, B, C, D, D. Isso aqui se chama, tá? Referência. Referência, tudo bem? Também pode se chamar nome da célula. Cada quadradinho é uma célula. Colunas, linhas, células. Tudo bem? O que é essa? Desculpa. Células são os quadradinhos. Ah. Tá? Só que é o seguinte, o nome da célula eu posso mudar. Por exemplo, aqui eu tenho essa tabela, não tenho? Vou botar aqui. Olha só. Eu vou clicar aqui. Aqui eu tenho, nós já vimos isso aqui, guias, lembram? Faixa de opção, e aqui eu tenho barra de fórmula, lembram disso? Sim ou não? Ó, já viram isso aqui alguma vez? Barra de fórmula. A barra de fórmula, ela tem uma caixa de nome, tem na apostila? Caixa de nome, página 27, 28, 29, 30, vamos ver assim. Por aí, a primeira é a última, né? Então, olha só, a caixa de nome sempre vai dizer o nome da célula. Qual é o nome da célula que eu cliquei? A1. A1. Qual é o nome da célula que eu cliquei agora? H13. H13, notem, ó. H13. Esse cara aqui, ó. H13. Sim ou não? Sim. Tá. Eu posso clicar aqui e digitar. Qual você acha que é a última coluna que tem no Excel? Não. Não. Não.
XFD. Vou botar um. Ó, a última coluna do Excel é a coluna XFD. Tudo bem? O que significa isso? Significa que as colunas são A, B, C. Chegou no Z, ele começa A, B, A, até o AZ. Chegou no AZ, BA, aí começa de novo. Chegou no ZZ, aí vai ser A, e vai até a XFD. Então a última coluna do Excel, última coluna do Excel é a coluna XFD. E a última linha do Excel é a linha, ó, a última linha do Excel é a linha 1.048.576. Ou seja, a última célula do Excel é a célula XFD 1.048.576. Essa é a última célula do Excel. Tudo bem? Então dá para fazer muita coisa no Excel. Tá ok, pessoal? Bastante coisa mesmo. Por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente tem informações lá que saem do programa que já estão com 120 e poucas mil linhas. Né? E mesmo assim o Excel aguenta isso, porque ele aguenta 1 milhão de linhas. Tá ok? Deu para entender? Beleza? Então tá. Por que chegou esse número aí? Que alguém... Não sei. Não sei. Não tem lógica. Não tem lógica. É onde aumentou a capacidade do programa. É. Isso mesmo dá uma planilha dessa aí voltada de um caractere lá. Dá uns 300 MB. Pessoal, o Excel possui 16.384 colunas. Tudo bem? É a quantidade de colunas que ele tem. Bastante, né? Agora multiplica isso por um número. Ó. Aquilo ali é teu, é D ou é 8? Hã? Ali, ó, é um XFD. Não, é 1.044D ou é um 8? Aqui é número, não é? É número. Sim, olha aqui, pessoal. Ó, coluna. Tá, não, mas ali parece um D ou é um 8? Ah, tá. O de cima também é um 8? Sim. Ah, tá, não parece um D. Parece um D. Ali, Parece infinito, que não adiantou. Só vai nunca. Ai, obrigada. São 16.384 colunas, correto? São 16.384 colunas. Se cara clicar ali e ficar esperando até terminar, tu leva um segundo. Quanto tempo? Faz chimarrão, assim, uma terra de 5 litros. Tá, pessoal? Tranquilo? Mas olha só, se eu quiser chegar na última coluna, eu clico aqui e digito XFD 1.048.576. Aí ele vai pular lá para a última da última. Entenderam? Então a caixa de nome, que é o que eu estou interessado nesse momento, a caixa de nome, ela serve exatamente para isso. Tá? Para a gente pular direto para uma célula. Só que não é só para isso que ela serve. Por exemplo, ó, supõe isso, eu posso mudar o nome da célula. Por exemplo, vou clicar aqui e vou digitar assim, ó, Z1. Tudo bem? Olha para onde é que pulou. Viram? Aí eu vou digitar aqui, ó, nome, idade. Tá, agora olha só. Se eu clicar no A1 e digitar aqui, ó, cliquei no A1 e vou digitar assim, ó, produto, enter. Qual é o nome dessa célula agora? Produto. Aí eu vou clicar aqui e vou digitar Z1. Onde é que eu estou? Nome. Z1, estou no nome. Eu vou clicar aqui e vou digitar assim, ó, campo, nome. É o nome que eu quero botar, tudo bem? Enter. Agora vocês imaginam, eu estou aqui e eu tenho um monte de tabelas espalhadas por essa planilha. É difícil eu lembrar onde está cada uma, né? Sim. A gente sabe Z1 que a gente acabou de fazer. Mas eu posso clicar agora aqui e escolher, ó, eu clico aqui, campo nome, ele vai pular direto para lá. Tá? Então, para isso que serve a caixa de nome, para mim nomear as células. Tá? Então, num primeiro momento,
O A1 é o nome da minha célula. Tudo bem? Mas também é a minha referência. Mas se eu trocar o nome da célula, o nome foi alterado. A referência nunca vai ser alterada. Então, quando eu vou fazer um cálculo no Excel, eu uso a referência e não o nome. Entenderam? Então, a referência é o que é usado para os cálculos. Tudo bem? E aí a gente vai ver daqui a pouquinho os 3 tipos de referência que tem. Tá? Eu já vou anotar aqui, mas depois a gente vai explicar melhor isso aqui. Tá? Agora eu só vou nomear eles. São 3 tipos de referência que tem no Excel. Tem a referência relativa, tem a referência absoluta e tem a referência mista. Depois eu vou mostrar quando for ver cálculo, fórmulas, né? Aí eu vou mostrar para vocês isso aqui. Tá, pessoal? Então, referência relativa, referência absoluta e referência mista. Fechou? Tá? Depois a gente vê o resto. Continuando. Olha só. Aí, pessoal, eu tenho, além da caixa de nome, eu tenho, isso aqui também se chama, ó, isso aqui é barra de fórmula, toda barra. E esse campinho aqui é barra de fórmula também. Então, dentro da barra de fórmula, tem a barra de fórmula, tudo bem? E aqui eu tenho o botão inserir função. Lembra da matemática, né? F de x não é uma função? Sim. É, né? Fx é a função, inserir função, tudo bem? Bom, aí olha só. Ensina uma fórmula. Isso, eu vou clicar aqui, ó, e ele vai abrir uma caixa de diálogo onde eu vou escolher que fórmula eu quero inserir. Depois a gente vai ver isso aqui. Continuando. Bom, olha só, deixa eu só apagar isso aqui. Tá. Agora olha só. Questãozinha do... anotem aí. Formatação padrão. Peraí. Eu fiz uma parceria com uma nutricionista aí. Então, formatação padrão. Depois eu dou o telefone dela para vocês. Formatação padrão. Lembra que a gente viu ontem no Word? Formatação padrão, o que era? Era a fonte, o tamanho, alinhamento. Lembra disso? Lá no Word, qual é a formatação padrão? Fonte, calibre, tamanho. 11, alinhamento. Esquerda. Espaçamento entre linhas 1,15. Espaçamento depois 10 pontos. Mas não é. Vai que chega a Polícia Federal aí. Pessoal, agora nós temos o seguinte. Ó, por exemplo, eu tenho aqui fonte, tamanho da fonte, tá? E alinhamento. Só que o Excel tem 2 alinhamentos. Então eu vou começar com o alinhamento vertical. E depois eu tenho o alinhamento horizontal. Tá? Qual é a fonte padrão do Excel? Calibre. Qual é o tamanho padrão do Excel? 11. Estamos falando de 2010, né? E alinhamento? O alinhamento é o seguinte. Olha só, eu vou mostrar para vocês antes de a gente ver. Por exemplo. Eu vou digitar aqui Bagé. Nós temos 2 alinhamentos. Tem o alinhamento vertical e tem o alinhamento horizontal. O alinhamento vertical, pessoal, ele pode ser, olha só, o vertical é isso aqui. Onde é que está o texto? Embaixo, tudo bem? Então o alinhamento vertical padrão é? Embaixo. Ah, professor, embaixo não é inferior, não, é embaixo. Olha aqui, ó. Olha o nome desse cara. Embaixo. E esse cara aqui? E esse cara aqui? No meio. E esse cara aqui? Em cima. Tudo bem? Então esses são os 3 alinhamentos verticais que eu tenho. Superior, no meio e inferior. Já o alinhamento horizontal é aquele igual do Word. Qual é o alinhamento padrão, hein? Esquerda? Beleza, vamos anotar aqui. Tá, é os 3 ou é só o embaixo vertical? A gente está falando de formatação o quê? Padrão. Padrão, vai ser 1. Bom, o alinhamento à esquerda, tá certo? Tá à esquerda?
Sim ou não? Sim. Tá. Agora eu vou digitar um número. Que lado ele ficou? Direito. Direita. Qual é o elemento padrão do Excel? Esquerda para letras E esquerda para texto. Puxaria. Olha a cor disso. O quê? Fez preto? Esse vai estar azul, não tá? Azul ali, você puxaria. Puxa. É o voodoo. Olha só. Agora aqui, ó. Alinhamento à direita. O que a gente tem aqui? Número. Ei, imagina. Imagina você dá pro teu filho assim: filho, pega a caneta preta, escreve aí, preto. Peraí, pai, só um pouquinho, mas tu tá errado, não é preto. Diz preto. Não é preto aqui. Vermelho, preto e preto, não é? Não, mas Não, aqui a casa olha tá ali, azul. atrás. Olha aí. Ah, sacanearam, né? Memória de pouco. Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Já viram aquele teste assim? Que cor é essa? E a seguir? Pessoal, vamos lá. Todo número digitado vai ficar do lado direito. Todo texto digitado vai ficar do lado esquerdo. Pra que eu tenho que saber uma porra dessa no concurso? Porque cai na prova. Pode cair. Por exemplo, caiu no concurso da Unipamp em 2010. Tá? Caiu uma questão assim, ó. Não eram esses valores aqui, mas a lógica era a mesma, tá? Se eu somar esses caras aqui, vai dar quanto? Ó, se eu botar aqui, soma desses caras aqui, qual vai ser a resposta? Vamos lá. Letra A. Se eu somar esses três caras, letra A, vai dar, aqui dá 9, peraí, 12, dá 9, 23, aqui dá 9, aqui dá 10, aqui dá 17, 37 69. 17 vai 1, 37, 79. Letra B, isso aqui vai dar 4, Isso não vai dar nada. 4, 12, vai 1, 7, 2. Isso aqui vai dar 14,51. Isso aqui vai dar 10,55. Isso aqui não vai dar nada. Não vai dar nada. Vai dar erro, desculpa. Erro. Qual a resposta? Erro. Não. Não vai dar. Não Tem vai só que dar tava 27 com 24. Hã? Não vai dar 27 com 24. Quanto vai dar, pessoal? Ah, não. Quanto vai dar? Isso daí. 27 e 24. Tá, mas o 10,55. Calma. Ele não Pessoal, tá- por que vai dar esse cara? Pelo seguinte motivo. número é padrão. O que é número aqui? 14,51 é número? É. Sim. 12,73 é número? Sim. 10,55 é número? Sim. Não. De que lado ele está? Tá no lugar da letra esquerda. Está do lado esquerdo. Isso foi uma prova da Unipampa. Tudo bem? Então, se tu soubesse naquela prova que o que está do lado esquerdo é texto e o que está do lado direito é número, tu acertava essa questão. Outra coisa, quando tu usa uma função, mesmo que tu coloque um texto, ele só enxerga os números. Tá? Se eu fizesse uma conta assim, ó, igual isso, mais isso, aí ia dar erro, porque não é função, eu estou forçando, aí dá um erro. Mas depois a gente vai ver a parte de cálculo aula que vem, tá? Hoje é mais esse fruzinho. Por que está à esquerda? Porque, vamos ver, tá. Mas entenderam que o lado esquerdo é texto, o lado direito é número? Beleza. Digamos agora, ó, por exemplo, né? Os panacas de vocês, como eu, jogaram na loteria, achando que iam ganhar alguma coisa, né? Sim. Gastando dinheiro naquela merda. Sim. Bom, 23 média. então, o cara, o político lá de Brasília que ganhou essa merda, ganhou 250 milhões de reais. Né? Umas 6 horas depois que saiu o jogo. Ele ganhou, né? Então, bom, mas, se eu tivesse nos Estados Unidos, eu tinha ganhado aqui R$1. Um dólar. Eu tinha ganhado 50 milhões de dólares. Um pouco menos. Mas se eu estivesse nos Estados Unidos, eu iria escrever dessa forma. Por quê? Olha só. O ponto se chama... O ponto.
Escreve assim. O ponto é um separador de milhar. Então a cada milhar eu tenho um ponto, não é assim? 1000 pontos, 1000 pontos, 1000 pontos, não é assim? Ok. E a vírgula é chamada de separador decimal, porque ela separa os números depois da vírgula. Tudo bem? Então, separador decimal, separador de milhar. Se o computador Windows estiver configurado para os Estados Unidos, por exemplo, o separador de milhar deles é a vírgula, e o separador de decimal deles é o ponto. Como a gente está no Brasil e o Windows está em português, está configurado no Brasil, quando eu coloco um ponto e eu não coloco um milhar, ele interpreta como sendo um texto. Entenderam? Por exemplo, ó, se eu clicar nesse cara e digitar um outro número aqui, eu não tenho um milhar agora? Sim. Aí ele vira um número. É a mesma coisa que eu digitar assim, ó, 50,000,00. Isso aqui para os Estados Unidos talvez fosse 50 milhões. Para nós é um texto. E não significa nada. Se eu colocar 50 pontos, ponto, aí é um número. Claro, se eu botar uma vírgula, não vai aparecer. Né? Ó, também está arredondando lá essa cor. Tá ok? Entenderam o que é um separador de milhar e o que é um separador decimal? Sim ou não? Ah, então isso é uma coisa que pode cair em prova, uma questão de observação. Ah, então sempre que um texto estiver à direita, um conteúdo estiver à direita, ele é número. Se estiver à esquerda, é texto. Deu para entender? Sim ou não? Então qual é a formatação padrão do Excel? Fonte, calibre, tamanho 11, alinhamento vertical embaixo, alinhamento horizontal esquerda para texto e direita para número. Alguma dúvida? Não. Beleza, então. Pessoal, alguma? Nada? Podemos continuar? Sim ou não? Sim. Agora nós temos o seguinte. Beleza. Tem tudo bonitinho. Não. Agora a gente vai ver alguns botões, tudo bem? Alguns botões que você já conhece, então não vou falar sobre eles. Mas, por exemplo, aqui eu tenho recortar, copiar, colar, sim ou não? Sim. Pincel. Calibre, fonte, tamanho da fonte, aumentar fonte, diminuir fonte, negrito, itálico, sublinhado. Se eu clicar na setinha do sublinhado, eu tenho os outros tipos de sublinhado, né? Aí eu tenho sublinhado duplo. Lá no Word eu tenho ondulado, ponto traço, tracejado, outros tipos. Aqui eu tenho bordas. Essas bordas que estão aparecendo, elas existem? Se eu for imprimir? Não. Tudo bem? Vai sair em branco. Bordas, onde eu escolho as linhas, né? As bordinhas. Cor de preenchimento, que é a cor do fundo, né? Certo? E aqui cor da fonte, correto? Isso aqui é tranquilo, né? Teclas de atalho, as mesmas que nós vimos lá no Word. Tudo bem? Certo? Nesse momento é isso aí. Alinhamento. Alinhar à esquerda. Centralizar, igual. E alinhar a direita. E aí eu tenho os alinhamentos verticais. Quais são? Em cima, no meio e embaixo. Tem na apostila? Tem. Na página 30. Já estou no chão? Ah, tá. Ok, pessoal? Não, tudo aqui. Pessoal, agora nós temos a orientação. A orientação é a seguinte, ó. Por exemplo, digamos que eu digite aqui a palavra César. Tudo bem? Ó. Aqui eu tenho a palavra César. Eu vou clicar em orientação. E eu posso inclinar o texto. Olha aqui, ó. Eu mudo a orientação do meu texto. Ó. Posso botar texto inclinado. Posso colocar ele na vertical. Ó. Posso girar ele 90 graus. Tá? Então isso é a orientação. Eu posso mudar isso também. Tudo bem? Esse é o botão orientação. Ele faz isso. Depois eu tenho os botões que vocês já conhecem, que é o botão aumentar, recuo e diminuir. Lembram disso? Estive lá no Word ontem. Eu não vou falar muito sobre isso que a gente já viu, tá? Só que tem um detalhe. Lá no Word, se eu estiver digitando um texto e eu pressionar a tecla Enter, o que acontece? No Word. O que acontece no Word? Qual é o nome disso? Eu dei o nome para vocês ontem.
Quando eu troco de página, de coluna, qual é o nome disso? Quebra-texto. Quebra de texto. Então, quando eu troco de uma linha para outra, eu estou fazendo uma quebra de texto. Isso é o Enter no Word, sim ou não? Sim. Tá, se eu digitar agora aqui, ó, aluno, curso, e der um Enter, o que acontece aqui? Ele vai dar uma quebra de linha de texto? Não, ele vai pular para a linha de baixo, sim ou não? Sim. Então, ele vai para a próxima linha. Então, ele faz uma quebra de texto? Não. E se eu digitar aqui, ó, Luismar Leão Souto, da Silva Sauro. Ok? E aí? Quando eu der um Enter, ele não ficou? Ele não passou para outro lado também? Passou, né? Se eu clicar aqui na célula BA2, o que está escrito aqui? Luismar Leão Souto, da Silva Sauro. Se eu clicar aqui e digitar informática e Enter, vai cortar, não vai? Vai. Agora, se eu clicar aqui no Luismar Leão Souto e pressionar Alt Enter, eu acabei de inserir uma quebra de texto. Então, ó, viram? Ou seja, ele limitou ao tamanho da célula. E depois que eu pressionar o primeiro Alt Enter, é só eu digitar, ó, Luismar Leão Souto da Silva Sauro Ferraz Vieira. Olha só, ele vai quebrando o texto automaticamente agora, tudo bem? Então, no Excel, a tecla Enter, tá? Ela seleciona a linha abaixo. Seleciona a próxima linha. Vou botar assim. Seleciona a próxima linha. Se eu quero uma quebra de texto, eu tenho que pressionar Alt, Enter, Alt mais Enter, Alt Enter. Fechou, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Beleza, então. Tá. No Facebook, como é que eu faço isso? Lá no Facebook, quando eu estou escrevendo, como é que eu faço na mensagem? Quando eu dou um Enter no Facebook, o que acontece? Ele envia a mensagem. E se eu quiser escrever mais de uma linha, como é que eu faço? Shift Enter. Se eu der um Shift Enter, ele faz exatamente isso aí. Ele quebra a linha. Eu posso escrever várias linhas. Vários parágrafos, digamos assim. Tá ok? Só que tem um detalhe, pessoal. Eu não preciso dar o Alt Enter. O Alt Enter eu dou quando eu quero forçar a quebra. Tudo bem? Eu quero um novo parágrafo dentro do Excel. Mas eu tenho um botão aqui, ó. Esse botãozinho é o quebra de texto. Se eu clicar no quebra de texto, ele já coloca lá. Entenderam? Sim ou não? Ó, informática, quebra de texto, já coloca lá também. Deu para entender? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok, tudo bem, aleluia. Bom, agora olha só. Eu tenho outro cara aqui que é o botão mesclar. Por exemplo, digamos que eu faço uma tabela. Ó, aluno, curso, idade. Aí vamos lá. Vou botar só o Luismar aqui. Carlos, Maria, Fernanda. Curso, sei lá, lógica, português, e português também. Bom, aí que eu boto aqui, ó, 15, 11 e 13. Fechou? Bom, eu quero botar um título nessa tabela. Eu seleciono esses três caras, essas três células, e clico em mesclar e centralizar. E aí eu coloco aqui, ó, lista de alunos. Pronto. Então mesclar é isso, mesclar e centralizar. Obviamente que o botão mesclar tem uma setinha. E sempre que tiver essa setinha, é que nem esses outros caras aqui, ó. Eu vou ter mais opções. Por exemplo, ó, digamos que eu coloque aqui agora, ó. Eu posso selecionar esses caras aqui e apenas mesclar, ó. Mesclar. Aí eu digito aqui. Ó, mesclar. E aí eu digito aqui, ó, César. Aí eu posso formatar esse cara se eu quiser, não vem ao caso agora. Ó, centralize vertical, horizontal. Pronto, fiz uma tabelinha. Ó. Tá ok? Certo? Então esses são esses botões. E agora a gente vai para os principais botões do Excel, que são esses caras aqui. Esses são os principais botões do Excel. Tudo bem? Esses são os principais. Então vocês têm assim, ó,
Isso aqui, pessoal, é a formatação do número. Como que ele vai aparecer na tela. Tudo bem? Certo? Achem aí, deve estar na página 31. Acharam? 30 ou 31? Página 30. Página 30. Acharam? Todos eles? Está bem em cima na tabelinha, né? Ele está na última linha dessa tabela. Todo mundo achou? Tem esses botões? Ó, botão, modo, estilo contabilização, aumentar a casa decimal, diminuir casas decimais. Tem isso? Separador de milhar. Acharam os botões? Sim ou não? Beleza, vamos lá então. Olha só, o que vocês têm que fazer agora? A gente vai aprender a como o Excel mostra os valores pra gente. Detalhe, para o Excel, valor pode ser um texto, pode ser um número, não necessariamente um número. Valor pode ser um texto, tudo bem? Por exemplo, ó, essa célula aqui tem o valor aluno, essa célula aqui tem o valor Maria, essa célula aqui tem o valor 30, esses são valores. Deu pra entender? Já. Valor... O quê? Um texto assim... Não. Vai cair, tem uma função lá que é conte valores, aí vocês têm que saber que aquilo ali vai contar o texto também. Tá? O Excel, o conceito de valor para ele é qualquer coisa digitada. Tudo bem? Certo? Aí tem que saber o conceito. Depois eu vou te fazer um exercício, ver como cai isso aí. Bom, agora olha só. Por exemplo, eu vou digitar aqui, isso agora vai servir para ajudar você na matemática, tudo bem? Por exemplo, vamos lá. 20% em decimal, como que eu escrevo isso? 0,2. 2% em decimal, eu escrevo? 0,02. Ok. Então eu vou colocar agora uma série de números aqui, tá? E é o seguinte, se eu colocar, por exemplo, vou digitar aqui, 25%, 1,5%, Opa, fica Gustavo. calma, 250%, 110%, 50%, 30% e 33%. Eu quero que vocês convertam esses caras em decimal, tudo bem? Certo? Então esses caras aqui vocês vão convertê-los em decimal. Então, está em porcentagem, eu quero em decimal. E essa coluna C eu quero que vocês convertam ela de decimal para porcentagem. Fechou? Então, vamos lá. Vou botar aqui. Então façam, pessoal, façam a conversão, tudo bem? Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês fazerem. Sim, no papel. Sim. A prova vai ser papel, né? Não vai ter computador para vocês fazerem. Então, ok. Tá, pessoal? Faça a conversão. Vamos ver. Tu quer que faça matematicamente ou por um Excel? Não. Eu quero que você me dê a resposta. Como vocês vão fazer? Aí, cada um fala do seu jeito. Por exemplo, 30%. Vai virar o quê? 0,2. Ok, pessoal? Quero que vocês façam o cálculo. Vamos lá. Já fizeram? Não é aula de matemática, tá? Eu só quero que vocês me digam se vocês realmente sabem fazer isso. Tudo bem? Como é que eu converto 20%, que nem eu fiz aqui, para chegar no 0,2? Eu não quero tirar a porcentagem? Então eu divido por 100%. Por que eu vou dividir por 100? Porque eu posso cortar o símbolo. E aí ele vai virar um decimal. Tá? 20 por 100, eu posso fazer a continha, quem tem mais dificuldade em matemática, pode fazer isso, não tem problema. Tá? Dá para dividir 20 por 100? Não. Coloca um 0, sim ou não? Sim. Coloca um 2 aqui, dá 200, fechou. Achei 0,2. Quem já sacou como é que faz, né? Se eu dividir por 100 é a mesma coisa que a vírgula andar
Duas casas. Estou dividindo. Divisão é uma coisa que tem uma ideia de diminuir ou de aumentar? Diminuir. Diminuir eu vou andar para trás. Então a vírgula está aqui. Como eu estou dividindo, eu vou andar para trás. Ó, 1, 2, 0,2. Entenderam? Tá? E se eu vou multiplicar por 100, multiplicar, a gente tem uma noção que vai aumentar, né? Certo? Apesar de não ser isso, mas tem uma noção que vai aumentar. Então eu vou andar para frente. É uma forma de pensar. Tudo bem? Podemos? Vamos lá. 0,25 vai virar o quê? 0,25 vai virar o quê? 0,25. 1,5. 0,015. 250. 2,5. 110. 1,1. Ah, professor, eu botei 1,10. Tranquilo, 0 à esquerda, né? 50%. 0,5. 30%. 0,3. 33%. 0,33. Fechou? Então tá. Depois, agora eu vou converter esses caras em porcentagem. Como é que eu vou fazer? Eu tenho o símbolo de porcentagem? Então eu vou multiplicar por 100%, porque aí o símbolo vai junto, ó. Então aqui vai dar 3.000%. Ó. Então aqui vai dar 3.000%. E aqui? Quanto? Quanto? 250. Vai dar 200, dá 25.000%, multiplicando por 100. 1,5. Vai dar 150%. 0,33. 33%. 0,25. 25%. 0,005. 0,5%. Ok? 0,5 se fosse aqui, né? A vírgula vai dar duas, ó. 1, 2. Viu? 0,5%. Poupança. E 0,04? 4%. Entenderam? Sim ou não? Sim. Tá. E por que a gente viu isso? Pelo seguinte, no Excel, pessoal, tem botões que vão fazer isso. Ó. Aqui. Então, por exemplo, se eu selecionar esse cara aqui e clicar neste botão aqui, ele vai fazer uma separação de milhar, tudo bem? Tá. Ou seja, ele vai converter em decimal, olha lá. Viram? E o que é essa conversão em decimal? Esse botão aqui, o separador de milhar, ele coloca o ponto, onde tem que ter ponto, e duas casas decimais, sempre. Esse botão ele faz isso. Então, por exemplo, ó, vamos ver todos? Olha aqui, selecionei esses caras, né? Vem aqui, puf. O que aconteceu? Todos ficaram do que a gente queria. Só que todos com duas casas decimais. Deu para entender? Então o botão separador de milhar, ó, este botãozinho aqui, ele coloca o milhar, o separador de milhar, e duas casas decimais sempre. Quando não aparece a segunda casa decimal, ele é redondo. Ele é redondo, depois a gente vai ver como é que faz para arredondar. E se eu selecionar este cara aqui e clicar no botão porcentagem, olha o que vai acontecer. O que ele fez? Colocou em percentual. Tá? Certo? Tudo em percentual como a gente quis, ó. Como a gente fez. Tá? Então o botão porcentagem converte os números em porcentagem e coloca o símbolo, e o separador de milhar, além de colocar a formatação ali com o separador de milhar e duas casas decimais, converte os números em decimal. Como exemplo ali, ficou 1%, não 0,5, não meio. Ah! Desculpa, pessoal, que aquele arredondou. Tá, eles iam colocar o vírgula. Lá em cima também, 0,02. Do outro lado, da coluna. 0,02. Ah, sim. Certo. Entenderam isso aí? Sim. Então tá. Agora vamos lá. Então nós já vimos dois botões, esses caras aqui. Ó. Quais são os dois botões que nós vimos? Nós vimos o porcentagem e o separador de milhar. Agora a gente vai ver esses aqui, ó. Certo? Esses aqui, olha o desenho dele. Aqui eu tenho um número depois da vírgula, aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Qual é o nome desse botão aqui? Ele está aumentando ou diminuindo as casas decimais? Aumentando. Qual é o nome dele? Aumentar casas decimais. E qual é o nome desse aqui? Ó, 2, 1. Diminuir casas decimal. Vocês viram isso?
Aqui eu tenho uma vírgula, um número depois da vírgula, aqui eu tenho 2, está aumentando, o outro é o contrário. Tudo bem? Agora olha só, qual é a regra de arredondamento? De 0 a 4 eu Fica com 0. diminuo. Ou mantém o anterior. E de 5 a 9 aumenta, arredonda para cima, que a gente chama, né? Mas o que é o arredondar para cima, pessoal? É o seguinte, ó, vamos lá. Por exemplo, se eu digitar aqui, ok? Ok. Pergunto para vocês, se eu arredondar para 5 casas decimais, não copiem, só prestem atenção. Se eu arredondar para 5 casas decimais, que número vai aparecer aqui? 1,5. Olha só, o 9 arredonda para cima. O arredondar, pessoal, significa somar 1. Então eu vou somar 1 aqui. Entenderam? Isso é o arredondar. Então 9 mais 1? 10. Vai 1. 5 mais 1? 6. 4, 3, 4, 1. Qual o número que eu vou ter? 1,43460. Sim ou não? Sim. Tá. Agora eu quero arredondar para cá. Que número vai aparecer? 1,6 é para mais ou para menos? Para mais. 4 mais 1? 5. 5. Aqui continua. 4, Que número eu vou ter? 1, 4, 3, 5. Se eu arredondar agora para cá, que número eu vou ter? 1, 4, 4? Ok. E se eu arredondar de novo? 1, e se eu arredondar de novo? 1. Aí eu pergunto para vocês agora. Se eu arredondar então este cara para cá, que número eu vou ter? 1,4. 3. Pessoal, eu quero ficar com 2 casas decimais. 4. 4 ou 3? 4. 3. Por quê? Qual é o número que eu estou cortando aqui? 4. 4 é para mais ou para menos? Para menos. Então fica 1,44. E por que aqui deu 1,44? Porque esse aqui está errado. Sabe por quê? Funciona assim, ó. Quando eu vou arredondar no concurso, isso eu fiz por gosto, se eu vou arredondar no concurso assim, eu tenho um número tal, esse aqui. Eu quero arredondar ele para 2 casas decimais, tudo bem? O que vocês vão fazer na hora da prova? Vocês não vão olhar todos os números. Eu quero 2 casas decimais, risca e olha o próximo. Que número está aqui? 4. 4 é para mais ou para menos? Para menos. Então vai ficar com 43. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Nunca se faz isso aqui, ó, de arredondar 1 por 1. Vou arredondando. Isso aqui dá errado. Querem ver? Vamos lá? Ó, eu vou diminuir uma casa decimal. A gente viu que tinha ficado 60, sim ou não? Ó, ficou 60? Sim. Opa, ficou 60? Sim. Ficou. Vou diminuir de novo. Quanto ficou? 6. Desculpa, quanto ficou? 1, 4, 3? 5. Estava certo aqui? Agora o 5, eu falei para vocês que arredonda para mais. Então, olhando aqui, seria o quê? 4, 4, mas vai ficar 4, 3. Por quê? Porque não era 5 que eu tinha ali. Olha o número que foi digitado. O número que foi digitado foi 1, 4, 3, 4. Ali ele já estava arredondado. Eu não posso arredondar 2 vezes a mesma coisa. Tudo bem? Então, para concurso, quando vocês forem arredondar um número, vocês têm que olhar o próximo. Que número é esse aqui? Ó, vou arredondar para uma casa decimal. Que número que está aqui? 3. Vai ficar 2,2. Entenderam? Sim ou não? Sim. Agora eu vou arredondar para 4 casas decimais. Que número que eu vou olhar? 9. Esse. 9 para mais ou para menos? Então aqui eu vou somar 1, não vou? Então vai dar 0, vai 1. 0, vai 1. 4, 2 e 2. Entenderam como é que funciona o arredondamento? E se eu arredondar 1,5 para 0 casas decimais? Que número eu vou ter? Eu vou ter 1 ou 2? 5 é para mais. Então eu vou ter 2. Olha aqui, ó. 1,5. Vou arredondar esse cara. Ficou 2. De 5 a 9 é sempre para mais. Só que é sempre sobre o valor digitado. Tudo bem? Certo? Então agora nós vamos fazer um exercício de arredondamento, só para a gente treinar isso aí. Tudo bem? Então como que eu arredondo? Diminuindo as casas decimais. Mas eu também posso aumentar as casas decimais. E se eu aumentar tanto, muito, vai começar a preencher com 0. Tudo bem? Certo? Lembra, casa decimal. Se eu digitar o número 5 aqui e eu aumentar a casa decimal, vai preencher com 0, porque 0 depois da vírgula é a mesma coisa que nada.
E para diminuir casa decimal eu tenho um limite, né? Até ela sumir, tudo bem? Certo? Casa decimal, depois da vírgula. Vamos fazer o exercício? Então eu vou colocar uma série de valores aqui e eu quero que vocês arredondem eles. Qual vai ser a regra? Eu vou colocar os números aqui e aqui eu vou colocar quantas casas decimais eu quero. Tudo bem? Então aqui vai estar o número e aqui as casas decimais. Tudo bem? Decimais. Esses aí. Esses 2, 3, 6 é o número de casas. O número de casas que eu quero. São 3 ou 4 uns aí de cima? Oi? 3. São 3. Vamos lá, pessoal. E agora? Duas casas decimais. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer aqui e vou olhar pro próximo. Esse cara é maior ou menor que para mais ou para menos? Para mais. Para mais. Então eu vou somar um aqui. Vai ficar quanto? 3,46. 3,46. Ótimo. Ó, 3,46. Esse cara aqui eu quero 3, sim ou não? Sim. Então eu vou fazer aqui, vou olhar para o próximo. 9 é para mais ou para menos? Então vai ficar? 9. Vamos falar só o último número, pode ser? Tá. E esse aqui? Escreve. Esse aqui vai ficar o quê? 6 casas decimais. Tem número depois da vírgula? Não. Não, eu vou preencher como? Zero. O zero. Eu vou aumentar as casas decimais. Vou colocar 6 zeros. Isso. Vinha alguma coisa assim. Pode, só. Tudo pode. Zero. Tudo depende da cabeça do cara que está fazendo a prova. Bom, e agora? Eu quero 5 casas decimais. Vou olhar então. Ó. Para mais ou para menos? Para mais. Qual é o último dígito? 3. 3. Opa. Ok? Próximo. Uma casa decimal. Vai ficar como? Ó. Uma casa. Isso aqui é para mais ou para menos? Para mais. Para mais. Então vai somar 1. 1 mais 9? 0. Vai 1. 8. Viram? E esse cara aqui eu quero 0 casas decimais. Vai ficar quanto? 124. 124. Beleza. Alguma dúvida? Não. Facinho, né? Então tá. A maior dúvida geralmente das pessoas é o que eu faço quando é com 5, né? O 5 é para mais. Tudo bem? Sim. Continuando. Aí, nós vamos fazer agora uma questão do Banrisul de 2009. Tudo bem? Questãozinha do Banrisul. Quem é que tinha falado do Banrisul para tu? Tem? Ah, tudo bem. Não tem? Tudo bem. Pessoal, tinha uma questão que era assim, ó. Se eu digitar o seguinte valor, 15,999, tudo bem? E eu clicar no botão formato de número de contabilização, qual vai ser o resultado? O formato de número de contabilização, ele faz o seguinte, ele coloca o símbolo da moeda, que o computador usa, no caso do Brasil Real, tá? Coloca o número, se for o caso, com separador de milhar e com 2 casas desse mais, sempre, tudo bem? Então olha só, como eu tenho 15,999, quando eu clicar naquele botão, vai aparecer o quê? R cifrão, e ele vai arredondar para quantas casas decimais? 2. Aí eu vou olhar para esse cara aqui, para mais ou para menos? Mais. 9, então fica 00, 6, 1. Vai ficar como? 16,00. Olha aqui, ó. Isso foi uma questão do Banrisul de 2009, da última prova. Ok? Barbadinho. Ah, mas se tu não quiser que ele arredonde, fica com os 99. Não, o botão vai arredondar. Não tem que.
Ah, não tem querer. Não tem nem querer. Tu não pode escolher a opção de não. Não, tu pode, se tu clicar aqui, ó. Se tu vir aqui, tu vai poder formatar, ó. Lembra? Vai abrir uma caixa de diálogo chamada Número. número. Clica nesse cara aqui. Na verdade é célula, né? O número tá aqui, ó. Tá. Aí aqui eu tenho, ó, quantas casas decimais eu quero. Qual é o padrão? 2. O botão é padrão, tudo bem? Tá. Bom, só que tem um detalhe. Pessoal, olha só. Se eu clicar nesse botão aqui, então ele faz isso, né? Sim. E se eu clicar nesse aqui, eu posso escolher vários tipos de formatação. Só que eu tenho duas em especial que ela faz quase que a mesma coisa, moeda e contábil. Qual é a diferença das duas? Tem diferença ali? Não, né? Visualmente não. Mas a moeda, ela faz o seguinte, ó. Esse é o formato contábil e esse é o formato moeda. Qual é a diferença? O R cifrão fica junto. Ó. Olha o formato moeda. O símbolo de moeda fica junto com o número e o contábil fica justificado. Tá? Essa é a diferença entre os dois. Só. É uma diferença bem sutilzinha, assim. Tá? Porque é bem simples, né? Mas é importante saber para concurso. Tudo bem? Antigamente era meio complicado porque o nome... A moeda fica junto. A moeda fica junto. Antigamente o nome desse botão era estilo moeda, mas ele aplicava o formato contábil. O contábil fica junto. Contábil, ó, separado. Moeda, junto. Deu pra entender, pessoal? Beleza? Então se cai no concurso, qual o estilo que ele está usando de formatação? Contábil, moeda, barbadinha. Tudo bem? Certo? Beleza. 16 tu usou o botão Contábil. Tanto é que quando eu cliquei no contábil, ele botou já aqui, ó, contábil. Tá ok, pessoal? Deu pra entender? Outra diferença do contábil pro moeda é que o número negativo do contábil, ele vem da formatação do Windows. Tá? Por padrão, na formatação do Windows 7, ele coloca o negativo assim, ó, sinalzinho de menos aqui. Tudo bem? Né? Em contabilidade também, se aparecer para vocês assim, ó, esse número é negativo. Sempre que tiver um número assim entre parênteses, na contabilidade ele é um número negativo. Ah, mas não aparece em vermelho quando... Calma! No formato contábil, o sinal de menos significa um número negativo. No formato moeda, pode aparecer assim, ó, menos R cifrão e o número. Pode aparecer R cifrão e o número. Pode aparecer R cifrão com o sinal de menos e em vermelho. Aí eu tenho mais opções. Olha aqui, ó. No formato moeda, olha os números negativos que eu tenho. Com símbolo negativo, em vermelho, tudo bem? Ó, em vermelho, tá? Com negativo em preto e com negativo em vermelho. Essa é a diferença. Oi? E o contábil é o... O contábil não tem opção. Opção não tem negativo. O negativo do contábil ele vem do computador. Ele vem do sistema operacional. Tá ok? Tem uma formatação que tu faz no Windows que tu já seleciona esse tipo de coisa. Quer ver uma coisa? Ó? Aqui, ó. Relógio, idioma e região. Aqui no relógio, idioma e região, eu tenho aqui, ó. Região e idioma. E aqui eu escolho, ó. Administrar. Ó, configurações adicionais. Aqui eu tenho assim, ó. Qual é o símbolo decimal que eu vou usar? A vírgula. Qual é o separador de milhar? Que é o agrupamento de dígito que eles chamam. Esse. Qual é o tipo de número negativo? Com menos na frente. Qual é o sistema métrico que eu vou usar? É o métrico. O imperial é aquele das polegadas e tal. Tá? Então é isso aí, pessoal. Deu pra entender? E no moeda, esses três tipos aí de negativo, né? São os três números negativos. No moeda. Moeda, o contábil que não escolhe. Tá ok, pessoal? Ok. Então tá. Beleza. Agora anotem aí. Formato de data e hora. Formatos. Tá, só um pouquinho. Formatos
Oi? Deixa eu perguntar uma coisa. Pode falar. O contábil, tá, a gente não escolhe, mas ele aparece sobre o centro de formação? Não, ele puxa do computador. O computador é por sinal de menos. Na contabilidade se usa muito, né? Número de parênteses como negativo. Bom, é com sinal de menos, em vermelho e em vermelho com sinal de menos. Formatos de data e hora. Fechou? Sim ou não? Sim. Beleza. Formatos de data e hora. Pessoal, por exemplo, ó, vou colocar aqui. Por exemplo, alguém que nasceu entre o dia 1º e o dia 9 aí, de um mês que não seja até setembro? 7 de fevereiro. 7 de fevereiro de 91. Beleza, tudo bem? Essa data aqui, ela está num formato, está aparecendo para nós aqui, ó, como sendo duas letras Ds. Duas letras Ds, ó, nessa data que está ali, significa 07. Uma letra D significa 7. Dia, né? Aí mês. 2. Duas letras M's. Isso aqui é um formato de data. Depois eu vou mostrar como é que faz isso. 02. 3 letras M's. O dia que tu nasceu. Que dia tu nasceu? 2. Não, dia da semana. Não sabe? Vamos descobrir. Ó, pessoal. Duas letras, ó. Uma letra D. Onde é que eu fui para ver isso aqui, né? Eu cliquei na célula e cliquei aqui, ó. Número e clico nesse cara aqui. Vai abrir a caixa de diálogo para mim formatar esse cara. Aí aqui ele está selecionando a opção data, não tá? Sim. Eu posso escolher entre uma das datas prontas ou eu posso personalizar. No personalizar eu coloco, ó, uma letra D, 7. Duas letras D, 07. 3 letras D, tu nasceu numa quinta-feira. Se eu colocar 4 letras M's, aí vai aparecer quinta-feira. Ó. Viram? Tudo bem? Deu para entender? Tá. E se eu colocar uma letra A ou duas letras A, tanto faz. Se eu colocar uma letra A ou duas letras A, vai aparecer 91. Se eu colocar duas letras A ou 3 letras A ou 4 letras A, vai aparecer 1991. Deu para entender? Então esses são os formatos de data que podem aparecer. Ó, por exemplo, eu posso botar uma coisa assim, ó. 3 letras D, espaço. Todo o texto que estiver dentro de uma fórmula, tudo bem? Ele tem que estar entre aspas. Então tudo que for texto que estiver dentro de uma fórmula, tem que estar entre aspas. Então eu coloquei D. Ó. Viram? Que formato eu botei aqui? Quinta-feira, 7 de fevereiro de 1991. Deu para entender? Tá ok, pessoal? Sim? Beleza, então. Ó. Oi. 2 A's é 91, né? Ó, isso, olha aqui, ó. Um A, ele coloca um A, 91. 2 A's, 91. 3 A's, 4 dígitos. 4 letras, 4 dígitos também. Então, 1 ou 2 dá 2 dígitos, 3 ou 4, 4 dígitos. Deu para entender, pessoal? O que é o formato de data e hora? Sim. Tá. Eu também tenho para hora. Por exemplo, ó, 5 horas, 5 minutos, ou melhor, 6 minutos e 7 segundos. Fechou? Se eu for dar aquela formatação, eu tenho ó, 1H, 5 horas. Sim, 2H's. Vou botar aqui, ó. 5 horas, 6 minutos e 7 segundos. Então, 1H, Sim.
5. 2 Hs? 0,5. 0,5. 1 M? 6. 6. 2 M's? Ah, é M. 0,6. É M também. Ah, é o mesmo? É, porque é diferente, né? Hora e mês é bem diferente. Depois você vai entender por quê. Não, eu digo. Segundo, 7. 2 segundos? 0,7. E assim fica. Barbadinho. Barbadinho. Tá ok? Beleza? Tá. Deixa eu copiar aí, eu vou explicar outra coisinha sobre número para vocês. Tá aqui, ó. E esses conectores lá de casa? Tu já viu? Oi? Tu lembra Eu tava no. Não, pessoal, eles podem perguntar para vocês assim, ó, o formato de data tal está representado com... Entendeu? Por exemplo, ó, Tava no Valente nadando assim, se eu botar... Que dia é hoje? 28 do 11 do 15. Se lá na prova eu tiver essa formatação aqui, ó, como que vai aparecer? Qual a resposta que vocês vão marcar? Sábado, barra, de 9, 3 letras, 9, né? Ó, 0,9. sabe, barra, 9 de novembro, barra, 15. Entenderam? É assim que pode cair. Vai ter que marcar essa opção aqui. 3 para colher ali. Oi? 3 vira abreviação. Sempre que for 3 é uma abreviação. Tá. Tranquilo? Sim. Então tá, beleza. Mas ali eu não entendi por que 3D se o 07 são 2D, né? 07. Não, ó. Suponha que eu digite essa data, ó. Tá. 28 do 11 de 2015. Tudo bem? E aí eu quero saber como que essa data fica nesse formato. Como é que ela fica nesse formato? 28 do 11 é hoje, dia hoje. Sábado. 3 letras é sábado ou sabe? Sabe. Barra, 3 letras M's. 9 de novembro. Sim ou não? Barra 15. Pronto. É só marcar essa opção aqui. Entendeu agora? Pessoal. Oi? Ah, não. Tudo bem. Não marca a data. Oi? Ah, sim. O dia vai virar Pessoal. o dia vai virar questão do que você Oi? Ficou muito fácil, É só o formato, né? Tá ok? Beleza? Agora perguntinha pra vocês. A data, ela é um número ou ela é um texto? Texto. De que lado ela está na célula? É um número. Porque ela está do lado direito. E a data, a hora, é um número ou é um texto? É um número. É um número, que está do lado Direito. Tanto é que se eu clicar nessa data e clicar no formato, colocar ela no separador de milhar, ela vira um número, ó. Se eu clicar nesse cara aqui, também vira um número. Viram? E como é que eu acho esse número? Bem simples. Ó, vamos de novo. 1 do 1 de 1900. Isso é um número ou um texto? Número. Número. Antes da 1º de janeiro de 1900 era 31 de dezembro de 1899. Sim ou não? Sim. Isso é um número ou um texto? É um texto. É um texto. Ou seja, a primeira data do Excel que ele considera como número é 1º de janeiro de 1900. Como ela é a primeira data, ela significa o primeiro, ela significa o número 1. Cada dia para o Excel é uma unidade. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, se eu clicar nesse cara aqui e formatar ele no estilo número, olha só, ele vira 33.236. Significa que aquela data ali, ó, quando o William nasceu, tá, já tinha corrido 33.000 dias, 276 do dia 1º de janeiro de 1900. Tá? 1º de janeiro de 1900 é o número 1, porque é o primeiro dia do calendário do Excel. E esse cara aqui é um texto, ou seja, eu não consigo fazer eu consigo fazer cálculos com data?
Consigo, porque a data é o quê? É um número. Mas eu só consigo fazer com as datas a partir de 1900. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu quiser saber quantos dias tem o Brasil desde a descoberta, eu consigo fazer aqui? Não. Por quê? Porque 1500 é antes de 1900. Não vai dar. Deu para entender? No Excel eu não vou conseguir. Tá? Não dessa forma, né? Mas, por exemplo, se eu colocar assim, ó, eu nasci dia 28 de 7 de 1985. Hoje, 85. Hoje são 28 do 11. Se eu fizer esse cara menos a data que eu nasci, vai dar o quê? Em dias, em meses ou em anos? Em dias. Por quê? Porque é esse número menos esse, sim ou não? Sim? Lembra? Cada dia é uma unidade. Então uma data menos outra vai dar dias. Se eu quiser saber anos, divido por 365. E aí vai dar quantos anos? 30,35. Deu para entender? Sim ou não? Beleza? Então tá. Então olha só, eu sei que cada dia a mais no calendário é um dia a mais, sim ou não? Sim. Tá ok. Então, 1 hora significa quanto em número? Se um dia é 1, ó, um dia é igual a 1. 1 hora vai ser quanto? 0,24. Vai ser 1 divididos por 24. Não 0,24. 1,24. Então olha só, se eu clicar nesse cara e clicar aqui, 1 hora vai virar 0,04. É, na verdade é um pouco mais, né? Olha aqui. Tá ok? Certo? Sim. Mas você não tem que saber esse número, você tem que saber que cada hora é aquilo ali. Tanto é que um dia é 1, meio-dia são 12 horas, sim ou não? Seria quanto? 0,5, sim ou não? Por quê? 1 é um dia, meio-dia, 0,5, a metade. Ou seja, 12 horas divididos por 24 horas dá 0,5. Você viu o que eu escrevi? Eu escrevi 12,24. Se eu pegar esse cara e formatar ele no formato de hora, vai dar 12 horas. 12 horas ali é? 12 horas, ó, pessoal. Um dia é 1, meio-dia é 0,5. Ou seja, meio-dia são 12 horas. 12 horas é 12 divididos por 24, que vai dar 0,5. Entenderam como é que funciona? Sim ou não? Ou um mês também. Ou um mês, tudo bem. Mas o Excel não vai mostrar. Tu pode formatar para ele aparecer, mas o normal não. Minutos. Como é que eu sei, por exemplo, assim, ó? 1 minuto vai ser quanto? 1 minuto. 1 minuto vai ser 1 divididos por 24 vezes 60. Sim ou não? Sim. É? Cada hora tem 60 minutos. Cada dia tem 24 horas. Então olha só. Igual o divididos por 24 horas vezes 60 minutos. Eu botei 1 minuto de 1 hora. Vai dar quanto esse número? 0,0006. Você não tem que saber esses números, você tem que saber só como fazer a conta, tudo bem? Dificilmente isso cai em concurso, tá pessoal? Isso aqui é aquele tipo de matéria que a gente vê assim, porque vai resolver. Tudo bem? Certo? Vai que o cara esteja inspirado. Vai que o cara esteja inspirado lá. Para de arrebentar no meio. Mas vocês entenderam como é que faz? Sim ou não? Sim. Beleza? Então é possível fazer cálculo com data e hora? Sim. Sim, porque eles são números. Fechou? Tá. Agora anotem aí, listas. Cara, tu não quer um intervalo? Um intervalinho, né? Para as 4, tá 20 para as 4. Que hora é o intervalo? 20 para as 4. Que horas são? 20 para as 4. Que hora? Consegui dar conteúdo em 2 minutos, Luizmar. Aí eu fico aqui olhando. Mas dá, vamos lá, 2 minutinhos. Pessoal, vamos lá. Ah, sim, vamos lá. Ó, listas, anotaram aí listas? Sim. Sim ou não? O que são listas? Listas não tem na apostila. Listas é o seguinte, isso aqui não ajuda para dar na apostila. Isso aqui é porque vem não. Ó, lista é o seguinte, se eu digitar aqui, por exemplo, julho, clicar nesse cara, eu tenho aqui, pessoal, ó, digitei julho, toda célula tem esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho se chama alça de preenchimento. Tudo bem? Se eu clicar nesse cara e puxar, ele vai seguir uma sequência.
Ou seja, eu tenho julho, o que vai acontecer? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Se eu clicar aqui em novembro e puxar, o que vai acontecer? Pro lado. E vai preencher também, ó. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, blá, blá, blá. Tudo bem? Sim. Então as listas que o Excel tem são meses do ano, tá? Aí eu vou ter por extenso ou abreviado. Abreviado como? Por exemplo, ó, digito aqui de agosto. Puxo para baixo, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, blá, blá, blá. Tudo bem? Se eu puxar para cima, também segue a sequência. Julho, junho, maio, abril, março. Se eu puxar para o lado, outubro, ele segue a sequência. Se eu puxar fevereiro para o lado, ele segue a sequência também. Tudo bem? Então, quando eu puxo meses do ano, eu tenho sequências. Ó, que pode ser tanto para um lado quanto para o outro, para cima, tanto faz. Tudo bem? Ele vai seguir a sequência. Deu para entender? Tá. E eu também tenho dias da semana. Dias da semana. Então, por exemplo, se eu digitar aqui domingo e puxar, o que vai acontecer? Ó, domingo, segunda, terça, quarta, terça. Tudo bem? Mesma coisa. Se eu clicar agora aqui e digitar então, sei lá, quarta e puxar, qual vai ser os próximos? Tudo quarta. Não existe quarta. Existe quarta-feira. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, ó, domingo, se eu puxar, ele segue a sequência também. E também é abreviado ou por extenso. Fechou? Sim ou não? Se eu abreviar quarta. Ah, não, se eu abreviar sim. Se eu abreviar quá, aí tudo bem. Quá é quarta, a gente sabe, é abreviação. Ó, aí segue a sequência. Tudo bem? Ó, aí nós temos quarta, quinta, o motel de Caçapava, você que sabe. Temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá ok, pessoal? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Beleza? Essas são as duas listas padrões do Excel. Dias da semana e meses do ano. E depois tem uma outra lista que é a seguinte. Digamos que eu coloque assim, ó. Depois do intervalo. Mas deu tempo. Do Caçapava. Hã? Você que sabe. O pessoal tem um motel lá chamado... Poder comum. Olha só. Vamos lá. Seguinte. Bom, então já vimos várias coisitas, né? Outra coisa. Então no Excel, nós já vimos até aqui, né? Agora uma outra, continuando naquelas listas. Se eu digitar, por exemplo, assim, ó. Primeiro BIM. O que está escrito aqui? Se eu puxar esse cara, o que vai acontecer? Segundo, terceiro, quarto. Existe oitavo bimestre no ano? Não. Por que ele botou ali? Pelo seguinte, porque ele não está olhando o bimestre. Se eu botar aqui no Smart... Tu ainda está falando das listas, né? Isso. E eu puxar, ele vai fazer 1 no Smart, 2 no Smart, 3 no Smart, 4 no Smart, 5 no Smart. Se eu colocar aqui no Smart 1 e puxar... Isso aqui são sequências. Tudo bem? Normalmente tinha que digitar 2 ou 3. Oi? Nos outros. Ah, sim. Ah, não. Então, pessoal, sequências, tá? Então, se eu colocar um número em um texto, ou um texto em um número, eu vou ter uma sequência. Tudo bem? O texto ele tem que estar no início ou no fim. Se ele estiver no meio, o número não rola. Tudo bem? Tem que estar nessa... Olha aqui, ó. Se eu botar assim, ó, Luiz 1 Mar, e puxar, o que vai acontecer? É só copiar. Tudo bem? O número tem que estar no início ou no fim. O número tem que estar no início ou no fim. Posso puxar para qualquer lado, tá bom?
Tranquilo? Beleza? Tá. Agora outra pergunta de concurso. Se eu digitar 1, clicar no 1 e puxar, qual vai ser o próximo? Ó. Se eu digitar 1 e puxar, qual vai ser os próximos números aqui? Tudo 1. Por quê? Porque eu não disse qual a sequência que eu quero. Tá? Se eu digitar aqui 2, selecionar os 2 agora e puxar, aí ele faz a sequência. Isso aí. Ele faz qualquer sequência. Oi? Ele faz qualquer sequência agora. Qualquer sequência, não precisa ser só 1. Eu posso botar 1 e 5 aqui, ele vai seguir a sequência. Ó. Tá? Por exemplo, digamos que eu coloque aqui 6 e 14. 6 e 14. O que ele vai fazer quando eu puxar? Ó, 6 e 14. 6 menos 14 dá 7. Não, dá 8. Dá 8. Então, 14 mais 8, 22. Mais 8, 30. Mais 8, mais... E vai embora. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Tá. E agora, se eu puxar esse cara aqui para o lado, que números vão ficar aqui? Que números vão ficar aqui? Tudo 1 e tudo 2. Porque eu não falei a sequência que eu queria para o lado. Tudo bem? Isso foi uma questão de prova. Caiu uma questão assim uma vez, ó. Se o usuário digitar 1 e 2, selecionar a célula A1 e A2 e arrastar para o lado, o que vai ter na célula E2? Resposta: 2. Isso é uma questão de prova. Então, às vezes, cobram assim, tá? Eles simplesmente digitam 2 valores, né? Dizem que digitaram 2 valores, selecionou esses caras e puxou e pergunta o que vai ter numa célula tal. Só isso. Entenderam? Tá ok? Então, se eu quero uma sequência, eu tenho que digitar ela, senão vai ficar tudo igualzinho. Tá ok? Tranquilo? Então, isso são sequências. Sequências. Oi? Um texto fica só os números, né? E texto 1 que fica a sequência baixando 1, 2, 3. Isso aí. Tá ok? Pessoal, podemos? Vamos lá. Próximo. Olha só. Aqui eu tenho alguns botões também na guia início, né? Então, olha só. Na guia início, eu tenho aqui formatação condicional. O que é uma formatação condicional? Surpresa. O que é uma formatação condicional? Por exemplo, digamos que eu digite aqui nome, idade, sexo. Luiz Mar. Quantos nomes? Dados. Tá. Digamos que eu seleciono esses caras e faço o seguinte, ó. Qualquer idade acima de 20 anos tem que ficar em vermelho. Então eu vou aqui, ó, vem aqui, formatação condicional, clico nesse cara e vou em nova regra, tudo bem? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, para todas as células que contenham valores maiores ou iguais que, quanto eu falei? 25. 25 anos, maior ou igual, obrigado. Que 25, eu vou formatar em negrito e vou colocar em vermelho, tudo bem? O que vai acontecer? Ele vai formatar. Se eu clicar aqui e digitar 24, ele já tira a formatação. Se eu botar aqui 25, ele já coloca a formatação. Tá? Então isso se chama formatação condicional. Então no concurso, o que é uma formatação condicional? Vocês têm na apostila esse botão, não tem? Tem, né?
Então anotem aí, formatação condicional, está na página 30. Tem outra. Formatação condicional. É uma formatação condicional. Formata as células de acordo com um critério. Formata as células de acordo com um critério. Dá para entender? Sim ou não? Beleza, então. Vamos lá. Agora, olha só. Eu também tenho outras coisas. Por exemplo aqui, ó, digamos que eu seleciono esse cara e eu quero formatar como tabela. Ele cria uma tabela, tá ok? Ó, com a formatação pré-definida. Eu posso clicar aqui e mudar depois se eu quiser. Aí ele muda toda a tabela, não precisa estar selecionando depois. Viram? Ele faz uma formataçãozinha ali. Show? Beleza? Já bota o botão ali, coisa, cara. Isso, já coloca o botão de filtro. Tá? Já coloca o filtro. Tá, pessoal? Então esse formatar aqui, ele formata rapidamente o intervalo de células, convertendo em uma tabela, escolhendo um estilo de tabela pré-definido. Ok? Esse botão faz isso. Todos colocam. Oi? Todos colocam. Todos colocam filtro. E eu também tenho o estilo de célula. O estilo de célula é uma formatação. Ó, por exemplo, ele muda o estilo. Ó. Clico nesse cara aqui. Aí ele muda o estilo da célula lá. Ó. Fica diferente. Tudo bem? São coisas de formatação mesmo. Depois eu tenho aqui o botão inserir. Ó, esse botão aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, no 25, eu venho aqui em inserir e eu posso inserir uma linha. Eu posso inserir aqui, ó, inserir uma coluna. Notem que ele sempre insere antes. Então sempre que eu inserir uma linha, uma coluna, ele insere ou na linha anterior ou na coluna anterior. Tudo bem? Então sempre que eu for inserir uma linha ou uma coluna, ele vai inserir. Ele vai inserir antes. Tá ok, pessoal? Beleza? Então tá. Depois eu também tenho, por exemplo, ó, digamos que eu selecione esses caras, coloque uma borda, tudo bem? Coloque aqui, sei lá, seleciono, coloco centralizado, coloco negrito, coloco uma cor de fundo. Ok, tem uma tabelinha, não tenho? Digamos que eu clique aqui e coloque isso aqui tudo em estilo porcentagem, faz de conta, tudo bem? Olha só o que vai acontecer. Eu posso vir aqui nessa ferramenta, ó, pincel, limpar, tudo bem? No limpar eu posso limpar tudo, que aí ele vai apagar tudo, inclusive a formatação. Eu posso limpar só a formatação. Aí ele tira, ó, ele volta a formatação original, tira até as bordas. Viram? Ok? E eu posso vir aqui e limpar apenas o conteúdo. Esse botão dificilmente vocês vão usar, porque qual é a tecla de atalho dele? É o delete. Sabe quando tu dá um delete? É a mesma coisa que clicar aqui. Ninguém vai usar isso. Ok, pessoal? E o limpar tudo, ele tira tudo, ó. Tira texto, tira formatação, tira tudo. Tá ok? Entenderam o que é isso? Tá. Depois eu tenho o formatar. O formatar é, por exemplo, assim, ó. Digamos que eu aumentei esse cara aqui. Eu posso clicar nessa coluna, vir em formatar e ajustar a largura da coluna. Aí o que ele vai fazer? Ele ajusta de acordo com o texto. Tudo bem? Certo? Então nesse formatar eu tenho uma série de coisas. Eu posso renomear a minha planilha. Então, por exemplo, onde é que eu troco o nome dessa planilha que está aqui embaixo? Como é que eu faço para trocar o nome da planilha? 2 cliques e eu coloco, ó, listas. Entendeu? Lista. Então 2 cliques, folha 1. Muda o nome, tudo bem? Mas eu posso vir, por exemplo, aqui, ó. Eu estou agora no folha 1. Eu venho aqui, ó, formatar e renomear a planilha, olha lá. Eu vou lá e coloco outro nome, folha 1. Entenderam? Tá? Então nesse botão formatar, eu vou ter como ajustar a largura das colunas, a altura das linhas, o nome da planilha e entre outras coisas. Tudo bem? Certo? Então essa parte de ajuste das coisas eu posso fazer no botão formatar. Outra coisa que eu tenho aqui é o seguinte, digamos que eu aumentei e eu não sei agora qual é a largura padrão do Excel. Eu posso selecionar esse cara, colocar aqui, ó, largura padrão.
ele volta ao padrão do Excel. Ah, desculpa, eu tenho que colocar um número. Ó, largura padrão. Aqui eu ajusto. Ah, o que eu quero como largura padrão? O que eu quero de tamanho? Eu vou lá arrumo. Ah, eu quero 4. Olha lá, o que ele fez com as outras colunas? Ele diminuiu todas elas para 4. Mas tu vai diminuir uma por uma, né? Não precisa diminuir uma por uma. Simplesmente tu vai lá e muda. Ó, formatar largura padrão. Eu vou lá e coloco 8. Ele aumentou tudo ao mesmo tempo. Viram? Uma outra forma que eu tenho de fazer isso é assim, ó. Por exemplo, ó, se eu clicar aqui e arrastar, o que acontece? Se eu colocar o mouse entre uma coluna e outra, ou entre uma linha e outra, eu clico e arrasto, e eu faço o quê? Eu mudo o tamanho, tudo bem? O tamanho, ele aparece em pixels ou em largura. Essa largura aqui não é centímetro, não é nada, é uma largura do Excel. Tudo bem? Certo? É um número que até hoje eu não sei o que é. Beleza? E aqui eu tenho a altura. Viram? Tá ok? Beleza, então. Altura. Altura. Altura da linha, né? Sim. Tá? Mas eu também tenho, pessoal, se eu der 2 cliques, ele autoajusta de acordo com a necessidade. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, Carlos Mário Fagundes. 2 cliques, ele ajusta. Tudo bem? Então, o que faz 2 cliques entre uma coluna e outra, ou entre uma linha e outra? Autoajuste. Tudo bem? Deu para entender? Sim? Então, resumindo, é isso aqui, né? Ó, autoajuste, 2 cliques. Autoajuste. E aqui? E aqui? Mesma coisa, 2 cliques, autoajuste. E um clique e arrastar, aí é para alterar o tamanho. Fechou? Deu para entender? Sim ou não? Tá, ok. Beleza, então. Outra coisa. Aqui está escrito Maria. Se eu quiser escrever Maria da Silva, eu posso só clicar e digitar da Silva? Não, porque ele vai apagar, né? Ou eu dou 2 cliques, ou eu aperto a tecla F2, que é a mesma para renomear a pasta lá no Windows. Ou vai lá em cima. Ou vai na caixa de nome e digita Carla Fonseca. Ok? Tá ok, pessoal? Deu para entender? Sim ou não? Beleza? Lá em cima é onde é que é? Barra de fórmula. Né? Tenta decorar os nomes, né? Tá ok, pessoal? Agora olha só. Tem uma coisinha que caiu no concurso do Detran. Que é um botãozinho que pouca gente usa. Que é o seguinte. Selecionei aqui, tudo bem? Aqui eu tenho um botão chamado preencher. Olha que botãozinho. Esse é um botão que pouca gente acerta no concurso. Quase ninguém usa ele. Vamos clicar nele? O que o preencher faz? Ó? Continua um padrão em uma célula ou mais. O que o preencher faz? Continua um padrão. Vou clicar nesse cara e vou colocar continuar o padrão para a direita. O que ele vai fazer? Olha que merda isso. Por quê? Porque eu selecionei esse cara, né? Sim. Aí parece que legal, né? Ele vai puxar para cá, né? Não, ele vai pegar o que está aqui e puxar para cá. Tudo bem? Ó, selecionei isso aqui, não foi? Tá. Aí eu vou mandar ele preencher para a direita. Então, teoricamente, seria daqui para cá, né? Isso. Não, ele vai pegar o que está aqui e vai puxar para onde eu selecionei. Ó. Viram? Sim ou não? Puxa o anterior. Ele puxa o anterior. Resumindo, não serve para nada. Não serve para nada, velho. Não, serve, né? Por exemplo, assim, ó. Digamos que eu queira, por exemplo. E será que isso cai? Ó, cai isso, caiu no Esse aí concurso. vai cair, será no FDRH? Aí eu não sei. Mas pode cair qualquer coisa. É assim como caiu, né? Ele disse que era definição. Não serve pra nada, mas é bom estudar isso. Não, servir serve, né, pessoal? Alguém usa. Por exemplo, assim, ó, selecionei esses aqui, viram? Eu vou clicar aqui, ó, preencher para a direita. O que ele fez? Nada. Nada.
Continua se fazendo. Não é porque tu não tá uma célula em branco ali, talvez? Ó, não, tem que ser uma por uma. Clica uma por uma, vai lá e preencher para a direita. Aí ele só copia e cola. Uma merda. Não é nada ao cubo. Tá, pessoal? Mas tem que saber. Como é que é o conceito ali? Ó, vou clicar em 40. Preencher para cima. O que ele fez? Eu não tinha nada aqui, ele puxou para cima. Preencher para baixo. Copiou 31. Que posto tinha isso? Enfim, existe esse botão. Tudo bem? Certo? Ele faz quase que a mesma coisa que clicar e puxar, né? Outra forma. Depois eu tenho o botão soma. O botão soma, ele é feito com a letra sigma. Essa letra é uma letra grega, né? Como se fosse um S de soma, de somatório. Tá? Só que é o seguinte, se eu clicar aqui e clicar em soma ou autossoma, o que vai acontecer? Qual é a tecla de atalho de soma? Alt mais igual. Olha aqui, ó. Alt mais igual. Faz a soma. Eu dou um Enter e ele faz a continha. Tudo bem? Só que se eu clicar na setinha do soma, eu vou ter outras opções, ó. Eu tenho média, contar números, máximo. Por exemplo, eu vou contar números. Só que eu vou contar de tudo. Ou seja, eu vou contar quantos números tem em todo esse intervalo aqui, ó. Quantos números tem ali? Tem 10. Se eu clicar aqui e apagar um número, ele já faz a conta lá, ó. Diminui. Se eu botar um número aqui, ele já muda lá também. Se eu colocar aqui 1.2, é 1.2. Se eu botar 1,2, aí é número. Viram? Tá ok? Então, na setinha eu posso escolher outras coisas, outras fórmulas. Média, máximo. Máximo vai me dizer qual é o maior valor daquele intervalo. O mínimo vai me dizer qual é o menor. E aqui eu tenho mais funções, que é o mesmo botão que esse aqui, ó, em funções. Tudo bem? Alguma dúvida tem aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá, então agora anotem aí. Operadores. Operadores. Não? Operadores. Operadores. Pessoal, o Excel é como se fosse uma calculadora gigante, sim ou não? Sim, né? Beleza. Tá, quando eu vou usar uma calculadora, qual é a primeira coisa que eu faço? Liga ela. Como que eu ligo a calculadora do Excel? Como? Com igual. Tá? Então, para mim ligar a calculadora do Excel, eu uso o sinal de igual. Então, caiu no concurso. Qual é o símbolo que deve ser utilizado para iniciar uma fórmula, uma função, uma conta? Qual? Igual. Posso usar o mais ou menos? Não. Até posso, mas tomem cuidado. Porque olha só. Igual. 2 mais 2. 4. Mais 2 mais 2. Quanto vai dar isso? 4. Por que que dá? Porque ele vai transformar em igual depois. Tá? Então, para o Excel, vale o igual. Se eu começar com mais ou com menos, ele até coloca o igual depois. Tudo bem? Mas para concurso, vale o igual. Tá. Tem dois tipos de prova de concurso de Excel. Tá? Tem aquela prova que dá a imagem da tabela, que aí só tem que olhar. E tem aquela prova que ele descreve a tabela, faz uma descrição da tabela. Tudo bem? Certo? Então, por exemplo, tem concurso que é assim, ó. Considere o Excel os números 2, 4, 11, menos 13 e 5, respectivamente nas células A1, A2, A3, B1 e B2. Aí tu tem que montar a tabela, que não vai ter a tabela na prova. Aí o que vocês estão fazendo na hora da prova? Vai desenhar. A, B, C, 1, 2, 3. E aí vai colocar os valores. Né? Ó, 2 no A1, 4 no A2, 11 no A3, menos aqui e 5 aqui. Entenderam? Certo? Então são dois tipos de prova. Aqui dá a tabela e aqui vocês têm que montar. Por isso que vocês têm que saber fazer no papel as coisas. Eu vou colocar uns números aqui, eu gostaria que vocês copiassem esses números, que a gente vai fazer algumas contas, tudo bem? Certo? Então copie.
Entendeu? É que assim, ó, se tu fizer assim no Excel, ó, 2 mais 2 é 2 mais 2. Para ele fazer a conta, tu tem que botar o sinal de igual, porque o igual vai ligar a calculadora dele. Mais ou menos isso. Sempre assim. Sempre assim, sempre. Ok? Hein, faço Qualquer operação, qualquer conta tem que ter o igual. Eu não faço a tabelinha ou só o Copia a tabela. Sim, não, mas faço a tabela ou só os números? Não, faça uma tabela, né, pessoal? Que a gente vai usar. Só uma tabelinha. Estou falando com natação de razão. Olha só. Anotem aí. Operadores. 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 Posso escrever aqui? Ó, operadores. Agora a gente vai entrar na parte de continhas. Operadores. Temos operadores aritméticos. Quais são os operadores aritméticos? Soma. A gente pega subtração. Multiplicação, que é o asterisco, não é o x, né? Multiplicação. Divisão. Potência. Potenciação. Potência. Potência não se escrever potenciação. Potenciação. Tá ok, pessoal? Então, essas são os operadores aritméticos. O que é isso? São operadores para aqueles cálculos básicos, tudo bem? Por exemplo, eu quero fazer 4 vezes 64. 4 mais 64. Como é que eu faço isso? Igual a 1 mais B1. Por que eu não faço 4 mais 64? Porque se eu fizer igual 4 mais 64, vai dar certo, não vai? Vai. Mas se eu pegar o 4 e transformar ele num 8, aqui vai mudar. E aqui vai continuar sendo 68. Ela está somando na célula. Isso, então no Excel o importante é sempre usar a célula que tem o valor. Porque se eu mudar o valor, já altera a fórmula. Claro que uma tabela simples não tem sentido, mas você imagina uma tabela gigante, cheia de dados, cheia de colunas e linhas, é importante que eu use isso. E sempre que eu vou calcular, eu vou usar as referências. Deu para entender? Aí, por exemplo, agora, ó, eu tenho igual B5 menos A4. Quanto vai dar isso aqui? B5 é quanto? 49. A4? 11. Vai dar quanto? 38. Que barbadinha, né? Tá ok, pessoal? Depois, igual A1 vezes B3 vai dar quanto? 12. A1, 4. B3, 2. 4 vezes 3, 8. Pessoal, cuida para não enxergar o 3 como um número, tá? Eles são uma referência. Excel eu sei, o problema é matemática. Pessoal, Eu sou um matemática. é igual B1 divididos por A3. Vai dar quanto? Só, 6 dividido por 6? 10. Dá quanto? 6, sobra 1, baixa o 4, sim ou não? Aí aqui, 0, 0, vírgula. Não, valeu. Não quis te ouvir, né? Que tristeza. E agora, pessoal? Agora aqui dá 6, dá 36, sobe a 4 e aí vai. Número da besta. Tá ok, pessoal? Que coisa triste, né? Bom, depois, igual a B4 circunflexo B3. O que significa isso? Significa o seguinte. Significa que vai ser igual 7 circunflexo 2. Isso aqui é a mesma coisa que escrever assim, ó, base e expoente. Tá? Quando eu uso circunflexo, eu tenho a base antes e o expoente depois, sempre. Vai dar 49. Tá ok? Ó, sempre que eu tenho o circunflexo, tá? Eu tenho uma base e um expoente.
Tá ok? Sim ou não? Ok. Outra coisa. Ó. Ordem de cálculo. O que é a ordem de cálculo? É o que eu vou calcular primeiro. Em matemática eu sempre calculo os parênteses, depois e depois. Isso aqui não tem no Excel, tá? O Excel só trabalha com parênteses. Só com os parênteses. Pode cair uma questão assim de B4, Vai. potência, B13 e o final lá tem que resolver. Sim. Agora eu vou dar uma Algum sinal, né? Por exemplo, ó, ordem de cálculo. Primeiro se faz os parênteses, depois se faz a potência, depois se faz a multiplicação ou a divisão, tanto faz. E depois a soma e a subtração. Essa é a ordem que vocês têm que fazer os cálculos. Tudo bem? Certo? Por exemplo, vou colocar um cálculo aqui, eu quero que vocês façam. Vou colocar uns 3, tudo bem? Igual. Todo cálculo começa com o sinal de Igual. igual. Ah, não tô nem enxergando assim aí. Calma. É a 1, né? Aqui no fundo não tá dando. Aí. Não tô enxergando. Vocês viram que não faz diferença maiúscula ou minúscula a letra, né? Oi? Vou. Ela é maior, né? Ah, não, tem um mistura. Tá. Eu bem cheia aquela sala lá. Tá. Ah, é, tem. Vou fazer igreja. Não, Luiz mistura. Marco, quando eles iam... O outro já. Outra Vai dar um exercício. mistura. Tá, pessoal. Façam esses dois aí, tá? E aí a gente corrige e aí a gente intervalinho até 5 minutinhos pra gente falar. Bom, vamos lá. Agora olha só. O que tem numa 2? 3. 3. Vamos lá. 3 vezes, abre parênteses, B4. 7. 7 elevado Na segunda. ao quadrado, mais B1, 64, divididos por A1, 4, vezes B3. 2. Fechou. Agora, o que eu faço primeiro? Cadê os parênteses? Parênteses, então vamos lá. 49. 7 elevado ao quadrado, 49, sim ou não? Sim. Mais, aqui vai dar 8, Divididos por 3 vezes 49, 147. 147, 7. mais 8. 8, vai dar? 55. Hã? 155. 155. Não, deu 147. Ah, não, Não, desculpa. dá 49 Ah, esquece. 147. Dá 7, né? Ah, Isso, agora sim, 155. isso que é formado em matemática. Imagina. Isso aí. Isso aí foi o fim do almoço. Hã? Foi o fim do almoço. Pessoal, próximo. A4. 3. 3. Não, é 11. Desculpa. Agora fica. 11. 11. Deus céu, volta veio. 11. Mais B1. 64. 4. Vezes A1. 64. 4, Tá 64. 4 menos 2. 11 mais 64 vezes 2. 11 mais 128. vai dar? 139. Ok. Tá ok, pessoal? Sim. Então agora vamos lá para outra sala. Não. Não, 75, não dá uma coisa.